Revolução, mas vocês sabem a origem do 1º de Maio? Como ele se originou, por que se originou e tal? Seria importante dar um toque nesse sentido para que vocês pudessem sacar um pouco dessa resistência nossa de fazer o movimento com um setor da burguesia ou um movimento, uma luta, um protesto, né, que traga no seu conteúdo coisas que não são da classe para classe. Então o 1º de Maio ele é resultado de uma greve que aconteceu nos Estados Unidos, né, lá em Chicago, em 1844. Os companheiros fizeram uma greve dura e foram condenados por um crime que eles não cometeram e foram condenados à forca. 3 companheiros foram enforcados na praça pública. E a partir dessa data começou a se originar um movimento de protesto que foi cada vez ganhando corpo, e hoje esse movimento passa praticamente pelo mundo inteiro. Não é comemorado, mas é lembrado, esses companheiros históricos da luta de classe, é lembrada que a luta de classe existe, né? A luta real é a luta do trabalho contra o capital, que essa é a origem de toda a devassa que nós estamos vivendo hoje, né? Isso que o Pedro Paulo estava colocando, do desmonte do Estado, né, burguês, é uma lógica que o capital tem já na essência de fazer com que o Estado, de fato, ele gesta política para os grandes capitais e os movimentos sociais ficam refém do mercado, é tudo para o mercado, entendeu? E hoje o grande Deus do capital é o Deus mercado, né? E essa política não nos serve, não nos interessa. Então esse movimento se surgiu disso, e essa luta do 1º de Maio ela originou desse processo, desse protesto, dessa greve lá em Chicago, que transformou num movimento que ganhou o mundo. Bom, desse movimento, do 1º de Maio, já anteriormente, também se desenvolveu o movimento, porque começou-se a desenvolver a concepção dos trabalhadores, o trabalhador começou a perceber que o movimento por si só não respondia às suas expectativas, né? Os anarquistas, por exemplo, né, no final do século passado, no final de 800, para o século 19 e tal, tinha um movimento muito forte, um movimento apartidário, né? Mas um setor da classe trabalhadora começou a perceber que era necessário, você além de fazer a luta reivindicatória pelas questões imediatas, era também importante armar os trabalhadores, colocar os trabalhadores no cenário da luta política, da luta pelo poder, que você não conseguia resolver o problema do salário se você não resolvesse o problema do poder, porque a ordem vem de cima. Quem detém o poder controla todo o processo de educação, todo o processo de salário, de condições sociais, de relações sociais e tal, e começou a desenvolver que os trabalhadores deveriam também discutir e apropriar disso, tá certo? E isso foi ganhando corpo, né? E a gente conseguiu no mundo fazer um processo de movimento de massa forte. O movimento mais forte, assim, lá no passado foi a Revolução Francesa, né, em 1770, né, se não me engano, 72 dias, 1789, 72 dias de revolução em Paris, né, depois a derrota, não conseguiu expandir o processo revolucionário na França, fomos derrotados. Mas a luta continuou, a organização dos trabalhadores continuou. Em 1917 nós tivemos uma outra grande experiência com a Revolução Russa. Em 1917 os trabalhadores, depois de várias tentativas, a própria Rússia viveu um processo de tentativa de transformação, de luta política, né? A partir das lutas imediatas por salário, por condições de vida, de moradia, a luta política conseguiu fazer uma grande transformação social naquele país. E com uma perspectiva, na época tinha alguns pensadores, para nós, os pensadores mais contundentes na luta de classe, além de Marx, que veio um pouco antes, era o Lenin, o Trotsky, entendeu? Tem o Kautsky, tinha outros companheiros, mas esses dois foram as duas grandes figuras que conseguiu, vamos dizer, incorporar o sentimento da maioria da classe trabalhadora daquele país e fazer a revolução. Isso foi expandido, já havia um movimento forte na Alemanha. O Lenin, inclusive, acreditava que com a Revolução Russa, a Revolução socialista expandiria no mundo,
né, e desenvolveu inclusive a tese de que o socialismo, uma tese que para nós, nosso ponto de vista, é correta, que o socialismo não se dá em um único país, o socialismo tem que ser real, ele tem que ser na maioria do mundo ou na totalidade do mundo. Então você vive um conflito de luta de classe que é chamado nesse primeiro momento de ditadura do proletariado, entendeu? Palavra hoje que está um pouco fora do cenário da luta de classe, que nós temos que fazer um resgate do significado da ditadura do proletariado. Hoje a gente vive um discurso de democracia, mas é falácia, não existe democracia nenhuma, nós vivemos tutelado pelo capital, tá certo? Qualquer piso em falso que você dá, o couro come, seja no chicote, como está lá o choque tentando impedir o movimento dos professores, como está lá tentando impedir o movimento estudantil, o movimento da juventude, seja o movimento que tinha há pouco tempo atrás, que hoje está devagar, o hip hop, outros, várias manifestações populares de protesto a essa ordem estabelecida. Quer dizer, a repressão está aí para garantir a ordem burguesa, para garantir a exploração do capital sobre o trabalho. Esse é o centro da nossa luta, tá certo? Esse é o centro. Então a gente precisa ter sempre isso claro. E o partido que representa esse sentimento, nós também achamos que o partido não deve. Aí desenvolveu essa teoria. Para essa teoria tem que ter um partido que disputa poder, tá certo? Que disputa eleição. Não negamos as eleições. As eleições é um processo importante, mas as eleições é dentro do campo do espaço burguês. Você vai eleger um vereador, um deputado, um prefeito dentro do estado burguês, aonde ele não vai fazer grandes coisas. O que ele pode fazer e deve é subordinar o mandato aos movimentos sociais, subordinar o mandato aos movimentos sociais, utilizar a estrutura do mandato a serviço da organização e da construção dos movimentos sociais, seja ele sindical, popular e tal, que hoje também está fora de ordem. A maioria dos parlamentares não coloca os seus mandatos efetivamente à disposição dos movimentos sociais, não devolve aquela estrutura para os movimentos sociais. Os movimentos sociais não têm uma atuação efetiva no mandato para fazer com que os mandatos sigam a sua lógica. Hoje é o contrário, mesmo no PSOL, é os mandatos que ingessa e que gerencia os movimentos sociais, não é os movimentos sociais que gerenciam o mandato. Então, essa lógica toda, a gente tem que invertir. Um partido que pressupõe da revolução tem que ter isso enquanto princípio, e é isso que nós queremos construir dentro do PSOL, e essa é a luta que está interna. Não é uma luta de hoje, é uma luta que vem há muito tempo, e nós sofremos uma derrota profunda no PT. Nós brigamos dentro do PT, desde a sua fundação, para que o PT fosse, de fato, um partido revolucionário. Um partido que representasse o conjunto da luta de classe com todas as variantes, que são as tendências, as concepções, os pensamentos diferenciados que é oriundo da própria classe. Isso é normal, é natural. O ser humano, por ser próprio que não pensa igual, pensa diferente. Os objetivos, na maioria das vezes, são os mesmos, mas os meios, a ótica como você olha essa câmera te dá uma interpretação, uma leitura. A ótica que olha me dá uma interpretação e uma leitura. Essa é a realidade da luta de classe, tá certo? É por isso que a gente defende essas tendências, as organizações no seio da classe, porque são visões diferentes, mas com o mesmo objetivo. Quando começa a surgir com força objetivos, não vou dizer espuro, porque é objetivo que tem claro aonde quer chegar, que não é no ponto de vista da revolução socialista dos trabalhadores, mas no ponto de vista do ego pessoal chegar na ponta. O cara virar deputado, se permanecer deputado por 10, 500 vezes, se chegar a presidente, permanecer presidente por 1, 2 ou 3 mandatos e estar no topo, enriquecer, e ganhar dinheiro e ficar e virar um burguês, tá certo? Isso é o que tem acontecido muito, mas a gente não pode, como se dizer, se desistir ou se coisa em função disso, porque isso existe. As ferramentas, uma outra coisa importante, um sindicato, uma central, um partido, você constrói e às vezes você chega no poder, no ponto de vista da institucionalidade. Você chega como o Lula chegou a presidente da República, como o Hugo Chávez chegou na Venezuela a presidente da República, a Revolução Socialista, como aconteceu na Rússia, a Revolução Socialista mais aprofundada no ponto de vista da luta de classe de 1917 a 1921, tá certo? Mas ela vai ser derrotada. Isso nós temos que ter claro. Essa ferramenta, no primeiro momento, vai ser derrotada se ela não expandir.
se ela não crescer, tá certo? Se ela não ganhar corpo, não ganhar força, não extrapolar, entendeu? As cercas que lhe prende, entendeu? Se vocês aqui construírem uma organização em Valinhos forte e ela não se expandir para Campinas, para outras regiões, vocês vão ser derrotados. Porque a força que vocês têm aqui, ela não é suficiente para enfrentar a força externa do capital. A revolução é a mesma coisa, né? Então, partindo da mesma coisa, você cresce, mas se você não expandir, não dialogar com o mundo, não construir uma força no mundo ao teu favor, contra o verdadeiro inimigo, a tendência da derrota é muito grande. Entendeu? Você pode até chegar ao momento de fazer a Revolução Brasileira, dos trabalhadores tomar o poder no Brasil, instituir, né, a ditadura do proletariado, o processo de transição para o socialismo, tá certo? E a classe assumir todos os poderes no país. Mas o objetivo tem que canalizar a energia para expandir a revolução no mundo, senão a gente sofrerá, é uma questão de tempo, sofrerá derrota. Então isso para a gente entender o processo que deu no PT, que a gente viveu uma luta interna forte, de concepção, fomos derrotados, o PT cresceu, não foi capaz de fazer a revolução e, é óbvio, adaptou a ordem, tá certo? Nós estamos com o pessoal muito mais novo, um jovem... Qual que é o plano para o pessoal não virar um PT? Pois é, não tem um plano acabado, não tem uma coisa pronta. O que tem é uma experiência histórica que a gente tem que resgatar sempre. Tá entendendo? Para não deixar. Uma das questões. A APS é a esquerda ou a esquerda? Foi, né? A APS, ligada a essas figuras que o Pedro Paulo colocou, ligado na figura do Ivan, que para nós é uma grande decepção. Eu trabalho com o Ivan, fiz campanha para o Ivan desde 86. A primeira candidatura do Ivan, que era ligada ao Genuíno, que veio do MCR, que veio do PELOP, do MEP, entendeu? Do setor da ala vermelha, que vem de setores comunistas nato, lá do Partido Comunista da década de 60 e tal. Então, origem, mas vai se adaptando à ordem. A própria institucionalidade, o próprio parlamento tem uma capacidade de influência na vida humana muito forte. Se você não tiver um movimento, se você, entendeu? Você é o Michael. Você é uma figura, mas você seja uma figura que tem uma clareza da Revolução Socialista, forte e tal, né? Um cara convicto disso, mas se você entra no parlamento ou no executivo, mas particularmente no executivo é mais rápido até, porque muita coisa se faz, muita pouca coisa se consegue fazer no executivo municipal de um estado ou num estado de um país. Porque há limites, há barreiras, tem que ter movimento muito forte. Mas na institucionalidade, seja um vereador, seja um deputado, se você não tiver um movimento forte, organizado, junto contigo, que te segure, primeiro mandato, segundo, terceiro mandato para frente, você já não é o mesmo. Você já não é o mesmo. Você começa a adaptar uma nova lógica, você começa a adaptar a um novo sentimento, tá certo? E você começa a mudar o teu discurso, mudar a tua relação com os movimentos sociais. Quando menos se percebe, ele fala, pô, companheiro, se perdeu no movimento. Então isso aconteceu com o Ivan, isso aconteceu com o Edmilson. O Edmilson é um puta camarada, um camarada que tem feito uma dura batalha lá no Pará. Tem enfrentado os caciques lá no Pará, ameaçado de morte por diversas vezes, entendeu? Hoje uma campanha de televisão junto, né, dizendo que Belém ia ser um exemplo de governo do PT, né? Do governo de Brasília, do governo Dilma, com Lula, com o Mercadante, né? Com essa conja que hoje está aí fazendo a desgraça que está fazendo para a classe trabalhadora. Quer dizer, o cara se esgotou. A mesma coisa é o Ivan, tá entendendo? Agora, nós estamos tentando fazer esse resgate e garantir que a APS, o legado da APS, toda a origem de organização, de concepção política que a APS sempre teve na sua história, não morra com esses camaradas, tá certo? Que isso dê sequência. É por isso esse combate. É o combate também para fazer com que o pessoal não se transforme, até porque não tem espaço. Para nós é uma ignorância, entendeu? Essas figuras tá achando que vai transformar o pessoal num PT, entendeu? Porque não tem espaço, a massa não vem, e está comprovado. As melhores campanhas que o pessoal fez nessa eleição passada foi pela esquerda.
foi radicalizada de conteúdo, certo? Foi radicalizada ideologicamente, tá certo? Sem dinheiro, com muita clareza, sem dinheiro do empresário, que quem paga, toca, quem paga, toca, pede a música, exige a música, tá certo? Eu não vou pagar na minha festa para tocar uma música que eu não quero, entendeu? A banda que vai tocar lá vai tocar a música que eu quero, que eu estou pagando. Essa é uma questão que tem que ser muito clara para nós. Então, as melhores campanhas de resultado concreto foi as campanhas que foi pela esquerda, pela construção de um pessoal amplo, de massa, socialista, revolucionário. Não a coisa pelo o financiamento público de campanha, que é a nossa bandeira, entendeu? Que as campanhas sejam bancadas pelo próprio Estado, igual para todos os candidatos. Né? Então, o pessoal cresce por aí, por essa via que eles estão querendo, é uma via de destruir o partido. Inclusive, só para poder fechar essa parte, e a gente depois entrar aqui e ver vocês aí algumas perguntas, coisa e tal, e entrar na coisa mais organizativa aqui, quais são os objetivos de vocês aqui no município, mas a saída do partido foi dura. O enfrentamento com esses companheiros para poder sair do PT foi um enfrentamento duro. O encontro que a gente fez aqui em Cajamar, aqui perto em Cajamar, entendeu? Que o Ivan defendeu a permanência do PT, eu defendi a saída do PT, se não me engano, eu e o Jorge Almeida, foi eu, o Jorge, foi eu e o Franklin, que defendemos a saída do PT e conseguimos derrotar os companheiros naquele momento, né? E a grande maioria da PS optou por romper com o PT naquele momento, porque entendia que o PT não representava mais esse sentimento da juventude, que é um sentimento revolucionário da natureza da juventude. A juventude é revolucionária na sua maioria, pela sua natureza, sua rebeldia, né, contra a ordem estabelecida e a adaptação a essa lógica partidária, disputa de eleição uma atrás da outra a qualquer custo. Aí só vem fazendo cálculo. Né? Então, se aqui em Valinhos vocês imaginam que dá para eleger um vereador aqui, se aliar com a figura, como é que chama a figura aqui, mais de centro aqui de Valinhos, figura pública, que é de centro, né? Não um diretor, filha da puta, um cara mais de centro e tal, que acha que dá para aliar. Não. Porque numericamente a gente vai conseguir entrar numa base e ganhar, eleger um vereador. Mas você vai eleger um vereador para quê? Você vai eleger comprometido, né? Comprometido, ou você elege um vereador com as suas próprias forças. Lógico que é importante a política. Pois é, entendeu? O caso do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, foi de esquerda a campanha dele? A campanha dele foi de esquerda. Agora, ele não é um cara de esquerda, entendeu? Ele não é um cara de esquerda. Sei que o Marcelo fez. Sei que ele é um cara de esquerda, assim, marxista, de concepção e tal, ele não é. Ele é um cara simpático à esquerda, é um cara que tem um bom diálogo, um cara assim, que tem uma expressão e tal. A campanha foi de esquerda, que foi impulsionada pelo partido, tá? Mas ele não é, para não criar ilusão, entendeu? Ele não é um cara marxista, assim, com uma formação, com conteúdo e tal, mas é um cara importante no partido. Mas é um cara que, assim, os movimentos, as organizações tem que estar sempre de olho, ter muito cuidado, porque a possibilidade de desvio lá na frente é muito grande. Então isso já tem que perceber logo de início, para a gente saber tornear, controlar aqui e não deixar, se for, vai sozinho. Entendeu? Isso é o que vale. O grande conteúdo é isso, é um movimento de massa organizado.